Olá pessoal, muito bem-vindos. Mais uma aula do curso de oficina profissional e dessa vez falando sobre logística, né? Então, na aula de hoje vai ser uma aula extremamente introdutória para você entender o que significa logística. Então vamos lá pessoal, aula 1, o que é logística? Para saber o que é logística, a gente tem que fazer algumas perguntas que sejam bastante diretas, né? Que sejam bastante objetivas. Então, primeira coisa que eu peço para vocês, para a gente entender o que é logística, eu quero que vocês peguem na casa de vocês algum objeto, qualquer um. Né? Você pode pegar uma lata de cerveja, você pode pegar, né, um cinzeiro que está em cima da mesa de centro, um livro, né, qualquer coisa. Né? Se você for observar isso, né, você tem que observar algumas coisas. Por exemplo, as características desse objeto. Né? O que significa, por exemplo, algum detalhe nele, né? Para que aquele produto, né, ele serve? Né? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente vai no objetivo central, né, que é entender, né, algumas questões básicas desse produto. Né? Ou seja, você não compra um produto e leva para tua casa porque tu gostou, porque tu achou bonito. Se for um adorno, um adereço, tudo bem. Né? Mas normalmente você compra objetos, você compra alguma coisa pela questão da usualidade. Né? E é esse que é o ponto que a gente precisa conversar para poder entender o que é a tal da logística. Né? Então, quando você vê esse objeto, né, eu posso, por exemplo, pegar aqui meu celular. Né? O celular, ele pode ser uma ferramenta muito útil para fazer ligações, para acessar redes sociais, para usar como gravador, câmera, máquina fotográfica, né, para poder aferir a previsão do tempo e por aí vai. Né? Mas, além da usualidade, tem que se perguntar uma coisa: como é que isso foi produzido? Né? Qual foi o processo de produção desse item? Né? E aí a gente precisa entender uma outra coisa, que é quais serviços ligados à produção? Né? O que esse objeto que você pegou, né? Como que foi trabalhado? Né? Por exemplo, se você pegar ali um doce de banana, né, esse doce de banana ele não veio pronto da natureza. Da mesma forma esse celular. Você passou por processos de produção que no final transformaram o produto e esse produto ele se tornou apto ao teu consumo, né? A você usar ele de alguma forma. Por isso que eu pergunto para vocês, como que esse produto foi alterado e por que esse produto foi alterado? Dentro dessa pergunta, a gente faz aquela pergunta totalmente direta. Qual? Como que esse produto, esse objeto veio parar aqui? Veio parar na minha mão? Veio parar na tua casa? Né? Como que esse produto, enfim, veio parar na prateleira da tua estante, na geladeira, né? Enfim, né, na despensa da sua casa? Então, antes de qualquer coisa, tá, pessoal? É claro, né, que você sabe muito bem, por exemplo, que não existe plantação de celular. Né? O carro, por exemplo, o veículo, ele não necessariamente, né, veio pronto, né, de uma mineradora. Né? Então, ou seja, esses tipos de produtos, né, qualquer um que seja, se a gente não está falando de um produto in natura, a gente está falando de um produto que passou por algum processo. Então, para a gente entender a logística, é uma pergunta central, uma pergunta direta. Como que esse produto veio parar aqui? Então é dentro disso, dentro dessa lógica, que a gente precisa entender os processos, entender os procedimentos, entender todos os canais que fizeram esse produto chegar até a minha mão. Então esse é o entendimento que a gente tem que ter quando a gente fala de logística. Então agora que você respondeu a pergunta, a gente tem alguns pontos fundamentais. Primeiro, né? Vamos entrar aí para um contexto mais acadêmico do que é a logística. Então, primeiro, vamos colocar aí dois autores muito comuns na área logística. Um é o Bauer Sox e outro Ronald Ballou, para a gente entender o que eles falam sobre isso. Falando sobre o Bauer Sox, ele fala então que a logística ela é definida como o processo de gerir estrategicamente o quê? A aquisição, movimentação e estocagem de materiais. Parte de produtos acabados, ou seja, com correspondentes fluxos de informação
através da organização e dos seus canais de marketing, para satisfazer as ordens da forma mais efetiva em custos. Vamos traduzir isso? Parece que ficou um pouco rebuscado, mas ele está muito fácil de entender. Primeiro, que quando ele fala de gerir estrategicamente, é o quê? É o atribuir meios e mecanismos para o processo de quê? De distribuição, de fabricação, de transporte de um determinado produto. Então, ele fala em relação à organização de canais de marketing, para quê? O marketing, na verdade, ele é uma ferramenta que você busca atrair o cliente ao produto. Né? O marketing, ele visa, por exemplo, a tornar o produto mais atrativo. Né? Então, essas ferramentas, elas são usuais para a logística da mesma forma que o custo. Por isso que a gente tem produtos que custam muito caro, que são dedicados a um público, produtos de preço médio e produtos baratos. Um produto de preço muito caro, por exemplo, ele vai ser atribuído no quê? Ele vai ser atribuído a uma classe A. Esse produto ele vai ter um padrão de qualidade diferente dos outros. Então, a esses pontos é o que corresponde à explicação do Bauer-Sox. No entanto, pessoal, o Ronald Ballou, ele cita de uma outra forma. Olha que interessante. Inclui todas as atividades importantes para a disponibilização de bens e serviços aos consumidores quando e onde estes quiserem adquiri-los. Estas atividades incluem, vamos lá, planejamento, transporte, armazenagem, entre outras. Aqui ele já coloca 3 padrões básicos para trabalhar toda a questão logística. O quê? Planejamento, transporte e armazenagem. Esses 3 pontos, pessoal, eu quero que vocês deixem guardados, porque na aula de hoje ainda eu vou falar sobre isso. Planejamento, transporte e armazenagem. Tá? Então, essas atividades, né, e veja que ele fala de bens e serviços. Né? Bens, produtos, serviço é aquilo que não é tangível. O serviço, né, é algo que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Né? É um serviço, eu estou dando uma aula. Né? O serviço não se toca, ele não tem tangibilidade. Ao contrário, por exemplo, de um bem, né? Um produto. O produto tem a tangibilidade, você toca, você sente ele. Né? Então, dentro disso, né, ele tem a explicação de que esses meios, eles se intercalam para sempre chegar ao quê? Ao produto. Né? Esse produto que a gente conhece como o bem de consumo, que em um determinado momento ele será usado pelo consumidor final. Ok, pessoal? Então aqui a gente entendeu algumas coisas básicas. Né? Se alguém te perguntar o que é logística, você já sabe responder. Né? Você pode falar basicamente, minimamente, que é um conjunto aí de operações, é um conjunto de esforços, um conjunto de atividades que visam o quê? Transformar o produto para que esse produto seja entregue até um consumidor final. Tá bom, pessoal? Espero que isso tenha ficado claro. Então, gente, de uma forma basicamente clara e uma forma basicamente direta, para dominar a logística é preciso 3 pontos, pessoal. Primeiro, entender as atividades aplicadas na produção de um determinado item. Né? Então, o produto ele vai passar por um processo de transformação. A gente vai entender esse processo na aula de hoje. Segundo ponto, conhecer os diversos serviços desprendidos da atividade. Então, esses serviços, né, vai ter um cara que vai trabalhar no manuseio de algum componente, vai ter alguém que vai trabalhar, por exemplo, no manuseio de uma máquina, né, você vai ter algumas atividades administrativas, né, teve alguém trabalhando para pagar os boletos dos fornecedores, alguém trabalhando no comercial, alguém na contabilidade para poder pagar os impostos. Então, cada ponto desse ele vai sendo entendido para a gente conseguir aplicar e montar depois a cadeia logística, que eu também vou explicar na aula de hoje. E, por fim, aplicar as atividades e serviços necessários para a transformação do produto. Por exemplo, né, quando eu falo de um celular, ele tem um grau de aplicabilidade diferente, por exemplo, de uma fábrica de biscoito. A fábrica de biscoito, né, o cara pode simplesmente ir no mercado, comprar os ingredientes e fabricar o biscoito em casa. Então é um processo muito mais simples.
Agora, quando a gente fala de um veículo, por exemplo, quando a gente fala de um celular, quando a gente fala, por exemplo, de de um fone de ouvido, de alguma coisa, a complexidade ela fica muito maior, né? E é isso que eu quero que vocês entendam, tá, pessoal? Quem entrou nesse curso, eu vou falar de uma forma muito direta e muito objetiva. É nesse ponto que a gente começa a entender a logística, que cada produto vai ter um processo diferente. Mesmo que eu explique de forma genérica, mas cada produto tem um procedimento totalmente diferente. Tá bom, pessoal? Então, gente, um conceito básico que eu quero que vocês entendam, porque isso vai ser importante para que vocês saibam e entendam o que é a logística, que é esse aqui. Existem conceitos diferentes para estoque e para armazenagem. E, gente, isso é muito importante. Mas é muito importante por quê? Eu vou falar para vocês o porquê. Quando a gente fala em relação à armazenagem, eu estou falando do quê? É o produto disponível para quê? Para produção. Vou dar um exemplo. Na casa de vocês têm uma mesa de jantar. Vocês têm as cadeiras da mesa de jantar. Essas cadeiras, elas estão estocadas ou elas estão armazenadas na casa de vocês? Essa que é a pergunta que eu quero que vocês façam. E por que eu estou colocando isso no começo do curso? Porque esse tipo de afirmativa vai se basear para todo o resto. E é esse o ponto fundamental. Quando eu falo para vocês, por exemplo, que na casa de vocês tem as cadeiras e as cadeiras estão armazenadas, significa que as cadeiras estão lá. Você não tem um estoque de cadeiras na sua casa. Por quê? Porque o estoque, pessoal, é produto à venda. Você na sua casa, você vende cadeira? Não. Mas se eu decidir vender, aí é uma outra história. Mas na casa de vocês, o produto está armazenado. A gente fala de estoque, gente, tá? Quando o produto é destinado à venda, tá ok? Quando o produto não é destinado à venda, e aí entra o quê? Produto guardado, matéria-prima, algum suprimento que você usa para produção, aí o produto está armazenado, tá ok? Esse conceito é fundamental, gente. Eu explico ele no começo do curso para que no decorrer do curso vocês não se confundam, tá? Porque quando eu falar para você, por exemplo, de armazenagem, vocês já vão entender. Quando eu falar para vocês de estoque, vocês também vão entender. Tá ok, gente? Então guarde isso. Estoque é produto destinado à venda. Tá ok? Então, gente, a gente vai falar em atividades logísticas, então. Essas atividades da logística, elas podem ser atribuídas aí a dois grupos relativamente diferentes, né? Por que a gente fala isso? Tá? Já que vocês conseguiram até aqui entender o processo logístico, o procedimento logístico, vai ter um ponto que eu vejo como fundamental. Qual? Dividir as atividades. Atividades primárias e atividades secundárias. Por que a gente faz essa distinção de atividade primária e de atividade secundária? É muito simples, pessoal. As atividades primárias, elas são essenciais na logística. As atividades secundárias, elas são importantes, mas pode existir algum processo que você não vai ter a necessidade dele, tá? Então eu vou explicar isso no próximo slide, tá? Mas anota aí, anota. Atividade primária, a gente está sempre falando daquela atividade básica que sem ela a logística não existe. Vamos para elas? Vamos lá, gente. Primeiro vamos falar das atividades primárias, então. São 3. Então aqui, transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. Por que essas 3 atividades são essenciais? Vamos primeiro para transporte. O transporte ele é essencial porque ele é que faz as mercadorias se movimentarem. Quando eu estou falando, por exemplo, em uma mesa de jantar, tem que entender o seguinte, a madeira da mesa de jantar, ela não se movimentou sozinha, ela precisou ser transportada, precisou ser colocada num caminhão, num navio, num trem, para poder se deslocar até o ponto no qual ela seria utilizada. Então, o transporte é essencial em qualquer atividade logística. O segundo ponto, manutenção de estoque. Por que manutenção de estoque? Alguma vez você já foi no mercado comprar um determinado produto e esse produto não tinha? O que acontece numa situação dessa? Não tem logística, não tem atividade logística. Por quê?
Porque o estoque é que mantém uma quantidade de produto disponível para quê? Para venda. Essa quantidade de produto disponível à venda, ela é essencial. Ou seja, você, quando vai comprar, você precisa que esse produto tenha no estabelecimento. Ah, mas Bruno, peraí. Há situações que o produto não está disponível, que daí eu encomendo. Sim, é uma outra modalidade. Mas quando você encomenda, o ponto comercial pode não ter. Mas a indústria que vai fabricar, ela obrigatoriamente tem que ter os insumos para poder fabricar e te entregar. Então, em algum ponto, você vai ter o quê? Manutenção de estoque. Esse cara aqui vai ter que ter um estoque mantido, mesmo que de forma futura, para te entregar o produto. Ficou claro? E o terceiro é o processamento de pedidos. Gente, o processamento de pedidos nada mais é do que o seguinte. Você tem fome, correto? A fome que você sente é uma necessidade de quê? De processar um pedido. Você não percebe. Mas quando você come o que está na geladeira da sua casa, aquela quantidade de mercadoria que você tem na geladeira vai diminuir. O que vai acontecer? Essa quantidade diminuiu, você tem que ir para o supermercado. O supermercado vai lá, compra a quantidade que precisa para repor aquilo que você consumiu. Consequentemente, quem estava lá na indústria vai precisar repor essa quantidade que faltou no supermercado. Então vai gerar uma necessidade de pedido de um ponto a outro. Eu quero que vocês entendam isso por uma razão muito simples, pessoal. A necessidade de pedido, ela sempre vai existir, por isso que pedidos precisam ser sempre o quê? Processados. Eu acredito que tenha ficado claro para vocês. Tá? É muito importante falar sobre esses 3 pontos. Tá? Então, o transporte, logicamente, a manutenção do estoque para que o produto não falte e o processamento de pedido, que é aquela gestão que acontece naturalmente para que o produto que você compre, ele seja colocado à disposição e possa movimentar a cadeia logística que eu vou explicar para vocês também na aula de hoje. As atividades secundárias, elas são importantes, mas não é toda operação logística que precisa. Por que eu falo isso? Quando eu falo, por exemplo, em armazenagem, lembra que a armazenagem é diferente de estoque. Olha a importância de eu ter falado isso antes. A armazenagem é o produto, o quê? Pronto ali para ser o quê? Usado na produção. Existem estratégias que não têm armazenagem, que o produto chega e vai direto para a produção. É mais ou menos o seguinte, você quer fazer um bolo em casa. Se você tem os ingredientes na despensa da sua casa e na tua geladeira, o que vai acabar acontecendo? Você não vai precisar comprar. Você vai fazer o quê? O produto já está ali armazenado. Mas agora imagina que você não tem os ingredientes e você vai no mercado comprar. Você não precisou desse produto armazenado. Você comprou e já botou direto na linha de produção. Ficou claro? Então, esse ponto, gente, armazenagem, há situações que você não precisa, tá bom? Manuseio de materiais. Quando você fala em prestação de serviço, por exemplo, você não tem o manuseio de materiais. Ou, por exemplo, quando você está vendendo maçã, né? Você tirou a maçã do pomar e botou a venda numa feira. Você precisou manusear? Você precisou limpar? Você precisou? Não, você precisou botar numa caixa e mandar para a feira. Então não teve um manuseio do material, você não transformou o material em alguma outra coisa. Embalagem. Por exemplo, você já viu alguma vez pneu embalado? Pneu não necessita embalagem. O pneu pode ser transportado solto. Se você jogar um pneu de um prédio de 30 andares, não vai acontecer nada com o pneu. Então, é um tipo de produto que não requer embalagem. A paletização de carga, eu vou falar isso durante o curso também. A carga paletizada, ela serve para facilitar o processo de locomoção. Você bota em cima de um pallet, vem uma empilhadeira e transporta, né? Tem produto que você transporta com pallet, mas não é totalmente necessário. Se você quiser, pode carregar na mão, muito embora demore mais, mas você pode. Né? Paletização de carga, sistemas de informação. Tem empresas, microempresas, que basicamente controlam tudo por um Excel ou por uma planilha manual. Não necessariamente você tem um sistema de informação, um ERP, né? Alguma coisa no sentido de, por exemplo, um Proteus, né? Nada disso. Né? Então você simplesmente controla, né?
de uma forma muito direta, né? Muito fácil, né? Então não é 100% necessário. Estratégias de planejamento, né? Não é toda empresa que tem planejamento, por exemplo, né? Se você for pegar uma empresa familiar, o que menos tem é estratégia de planejamento, né? É o pai trabalhando no comercial, é a mãe no financeiro, os filhos na produção, né? Então é uma coisa muito mais fácil, né? E serviços de conservação e segurança, né? É importante a limpeza? Mas não é essencial. Vamos ser sinceros. Você não vai parar um processo de produção porque, por exemplo, o local está sujo. É bom que se limpe, né? Principalmente se você trabalha com alimentos, por exemplo. Mas não é uma atividade 100% necessária. E segurança armada, por exemplo, né? Uma fábrica de celulares, né? Numa distribuidora de remédios é necessário. Agora, quando eu estou falando, por exemplo, numa padaria, você não vai ter um guarda armado na porta, né? Então não tem essa necessidade. Então as atividades secundárias, elas são o quê? Elas são necessárias em alguns pontos, não todos. Mas agora as atividades primárias, a logística, ela se torna essencial com elas. Então, até aqui, pessoal, eu acredito que vocês entenderam muito bem, né, o que é a logística dentro de um contexto teórico, até mesmo de um contexto mais direto, né, para vocês entenderem a transformação do produto. Né? Mas é importante a gente falar também sobre o contexto histórico. Por que eu falo do contexto histórico? Primeira coisa que eu falo para vocês, a logística, né, até os anos 40, ela sempre foi usada para táticas militares. Não existia logística que não fosse uma atividade militar. Por que eu falo isso? Né? Basta a gente voltar lá 3.000 anos antes de Cristo, Sun Tzu, Arte da Guerra. Né? Tudo que ele fala, por exemplo, no livro, é sobre movimentação de tropas. Como é que você faz o alimento chegar na tropa, munição? Você percebe que tudo isso foi usado para quê? Para guerra. Quando você tem as invasões napoleônicas, que Napoleão tenta invadir a Rússia, e a população russa recua e deixa a cidade sem alimento e queimadas, o que acontece? Quanto mais Napoleão vai entrando, menos mantimento vai tendo, porque eles acreditavam que invadiriam o leste europeu e a Rússia, e iam consumindo os alimentos dos derrotados. Como não tinha, foram morrendo de fome e frio no caminho. Então isso é estratégia o quê? Logística. Pensa uma coisa, não é você colocar homens na guerra. Você tem que pensar no quê? No suprimento desses homens. Você tem que pensar como entregar munição, armamento e como entregar também alimento para essas tropas. Por isso que a gente fala em relação a essas atividades como militares. Só que tem uma grande questão, pessoal. A humanidade, logicamente, sofreu por causa da Segunda Guerra, né? Onde a gente tinha aí uma guerra de ideologias, né? Graças a Deus a ideologia nazista foi derrotada, né? Porém, foi um ponto fundamental na divisão da logística como atividade, tá, gente? Porque antes era militar, foi uma virada de chave. As atividades civis passaram a usar a logística também. Por que eu falo sobre isso? Uma razão muito simples. A logística, então, ela começa a ser usada nas empresas. Como é que funcionava antes da Segunda Guerra Mundial? É esse exemplo que eu tenho aqui atrás. O que significa esse exemplo? Vamos lá. Eu tenho uma empresa. Eu me preocupava basicamente com duas coisas. De quem eu compro e para quem eu vendo. Era isso. Essa relação que eu tenho aqui atrás, ela está muito clara. Ela fala justamente sobre isso. Eu tenho uma empresa fornecedora, essa empresa eu vendo o produto, né, tenho que comprar dela. Então eu tenho um cliente e eu tenho um fornecedor. Essa relação ela é muito simples e tem uma questão muito importante. Como é que eram os produtos até os anos 50, né, até os anos 40? Eram produtos simples. Né? Se a gente for, por exemplo, para a Europa, a gente percebe que o período industrial ele alavanca a produção. Ele facilita muitos processos de produção, mas até então não existia uma, como é que eu posso dizer, não existia uma aplicabilidade das relações logísticas concretas, concisas. Né? Simplesmente o seguinte, o consumidor quando queria comprar um produto até os anos 40, ele comprava o que tinha, ponto. Ele não comprava aquilo, eu quero que seja assim, assim, assado, não, é o que tem. Então aqui, gente, a gente tem uma necessidade de produção que é de acordo com a necessidade do que tinha. Ponto.
Era uma coisa muito simples. A empresa compra e vende, você tem o cliente, você tem um fornecedor e você tem empresa no meio. Era basicamente isso. Vejam, o que começa a mudar então a partir da Segunda Guerra Mundial? A partir dos anos 50, a gente começa a entender o que é a gestão da cadeia de suprimentos, que é isso aqui atrás. Olha o tamanho. Eu tenho algumas pontas aqui. Começa da onde? Começa lá da matéria-prima. A matéria-prima, ela faz o quê? Ela faz com que o produto ele seja colocado, tirado da natureza, seja tirado de alguma atividade mineradora, extratora, enfim, da pecuária. Eu vou explicar sobre isso na aula de hoje ainda. E em seguida, esse produto ele entra na cadeia de suprimentos. O que acontece, gente? Começa a entender de uma forma muito direta que o consumidor final ele faz parte do processo, mas o comércio ele está engajado não só na compra e venda. Começa a se ter um entendimento principalmente de que o produto ele vai sendo o quê? Transformado até chegar no consumidor final. Então até os anos 70 você tem uma maior complexidade na produção. Basta ver a indústria automobilística. Até os anos 50 eram carros artesanais, carros rústicos, carros difíceis, inclusive de dirigir. Dos anos 50 até os anos 70, você tem uma mudança desses veículos. Os veículos eles começam a ficar mais arrojados, tendo o quê? Uma necessidade maior de busca de suprimentos, por exemplo, que mudassem a tecnologia. Então você tem uma explosão daqueles veículos dos Estados Unidos, aqueles veículos grandes, aqueles Cadillacs, aqueles banheirões, e começa-se a mudar o padrão de consumo global por causa disso. Basta ver o salto tecnológico que existiu dos anos 50 até os anos 70. Os veículos são um exemplo apenas. A gente pode citar qualquer outra coisa, a área de eletrodomésticos, a área, por exemplo, de fonográfica. Para quem não sabe, até os anos 50, as vitrolas eram bolachões que as músicas duravam 4 minutos. Depois passaram a ter os discos de vinil. Depois passou para o CD, depois para o MP3, mas aqui, só de você passar daqueles bolachões de 4, 5 minutos de música para o vinil, já foi um salto de qualidade absurdo. Então, os anos 70, começa a se ter uma mudança então, desse paradigma. Então, isso que é interessante analisar. O produto sai lá da matéria-prima, ele passa por um subfornecedor, por outro subfornecedor, vai para o fornecedor, entra na indústria, vai para o comércio e depois para o consumidor final. Então, esses processos que acontecem aqui, que eu vou explicar também na aula de hoje, começam a mudar a relação do consumidor com o produto. Tá bom, pessoal? E aí, dos anos 70 até os anos 90, a gente tem isso aqui, ó. O que começa a acontecer? É o fluxo de informação. Aqui a gente já tem uma gestão da cadeia integrada. Opa, primeira coisa. Lembra que eu falei para vocês do veículo, do carro? Até os anos 70, os veículos eram o que tinha. Basta você ver aqui no Brasil. Até os anos 70 você tinha o quê? Você tinha Chevette, você tinha um monte de carro Fusca, Brasília, variante, que é Del Rey, Commodore, Opala, acho que Commodore já é anos 90. Você tem aquilo, pronto. Você não tem mais nada além daqueles veículos ali. A partir dos anos 70, você começa a ter uma mudança desses veículos. Você começa a ter mais opções. No Brasil retardou um pouco, por quê? Por causa da reserva de mercado. É uma outra explicação, Só que nos Estados Unidos e na Europa você começa a ter diversidade de veículos. No Brasil a reserva de mercado foi quebrada no governo Collor e a partir dessa quebra você começa a ter também, aí tardiamente nos anos 90, uma variação dos veículos, por exemplo, em circulação. O que tem de diferente nesse slide? Vamos lá. No outro, vocês lembram? Vou voltar aqui no outro. Olha a seta. Indo na matéria-prima até o consumidor final. Até os anos 70 era produção, você tentava atingir esse produto até chegar no consumidor final. Ponto. Até os anos 70 era o que tinha. O que acontece? Quem mandava no mercado eram os fabricantes.
Dos anos 70 em diante, o que acontece? Agora é o consumidor final que manda. O rei de todo o processo é o consumidor final. Por que a gente fala isso, gente? E aqui eu quero deixar uma explicação muito clara para vocês. Primeiro de tudo, dentro desse contexto da década de 70 até a década de 90, né, as empresas elas começam a ver a necessidade do consumidor e aplicar a necessidade do consumidor para dentro das fábricas. Isso gera um grau de complexidade de produto. Né? Então você vê aí, por exemplo, a indústria de brinquedos dando um salto. Porque antes você tinha brinquedos básicos, né, para as crianças. Agora não, agora você tem que entender a necessidade das crianças. Né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com a indústria do vestuário, a moda. Né? Pronto, agora é o momento da gente entender o que o consumidor quer. Por isso que vocês veem essas setinhas aqui, ó, estão vendo? Essa seta que está aqui, ó, gente, ela está em toda a cadeia. Perceberam? Por quê? Porque esses clusters, eles passaram a se comunicar. Mas eles passaram a se comunicar para quê? Para entender a necessidade do consumidor final. Por isso que do consumidor final, o comércio já tem uma comunicação natural. Mas o consumidor final vai para onde? Para a indústria, para o fornecedor, para o subfornecedor e por aí vai. Toda a cadeia logística passou a entender o consumidor final como o principal agente de toda a cadeia de suprimentos, de toda a cadeia logística. E é esse que é o ponto fundamental que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala, por exemplo, que o consumidor final ele tem uma especificidade maior em relação ao produto que ele quer adquirir, meu caro, toda a cadeia de suprimentos tem que correr atrás e tem que buscar fazer de uma forma que atenda às necessidades desse cara. Esse que é o ponto fundamental, gente. Dentro da cadeia logística, então, dos anos 70 em diante, o consumidor final passou a ser o ponto central e não mais a atividade industrial. Tanto é que a indústria, ela não chega para o comércio e pergunta, e aí? Não chega para o lojista e pergunta, e aí, como é que vamos desenvolver um novo produto? Ele já faz a pesquisa de mercado direto em campo. Vai direto no consumidor final, pega a informação do consumidor e joga para dentro da cadeia. Certo? Mas tem um detalhe aqui, gente. Vocês perceberam que eu estou falando dos anos 70 até os anos 90. Esse modelo serve ainda para os tempos atuais? Essa é a pergunta que eu faço para você. Se você acha que sim, você quebrou a cara. Por quê? Porque agora mudou. Entrou um outro fator nos anos 90, o fator globalização. A globalização, ela mudou totalmente a relação das empresas com os fornecedores e com os clientes. Por quê? Porque passou a ficar dessa forma aqui. Olha que bagunça, gente. Primeira coisa, o que vocês entenderam daqui? A indústria está no meio, né? Na verdade, vamos pegar o exemplo, meu celular aqui. Eu vou fazer uma propaganda barata, né? Tudo bem que não vai ninguém do meu curso, se alguém do meu curso comprar um celular dessa marca, porque eu estou dando aula aqui, isso vai interferir em 0,00001% da margem de lucro deles. Então tudo bem, né? Vamos lá. Meu celular é da marca Samsung. Imagina então o seguinte, o que é a indústria? A indústria ela vai aglutinar todo o processo. Então a indústria, por exemplo, aqui, é a indústria do meu celular. O meu celular foi fabricado lá na Samsung e sendo fabricado na Samsung, tem uma questão interessante. Vocês estão vendo essas bolinhas que estão do lado de lá? Estão vendo que está escrito rede de fornecedores? O que é a tal da rede de fornecedores, então? A rede de fornecedores, cada bolinha que está ali apontando para a indústria, ela é um fornecedor de componente. Por exemplo, a bateria, o LCD, a capa, né? São, por exemplo, 3 pontos ali do que entra para a indústria. Só que tem um detalhe, o fabricante da bateria, ele vai ter o quê? Vai ter a rede de fornecedores dele. O fornecedor de LCD vai ter a rede dele. Por exemplo, a bateria vai o lítio, né? A bateria vai os componentes elétricos. Então, cada pontinho desse vai continuar. Entenderam? É por isso que você tem a rede de fornecedores. A de LCD tem um fornecedor de sílica, que vai fazer o quê? A capa.
Então, existe uma divisão entre a rede de fornecedores e rede de cliente. Por isso que tem o quê? Estão vendo aqui, ó, pessoal, nesse meu dedo aqui, o que significa rede de clientes? A indústria, ela vai vender, por exemplo, um distribuidor. A indústria vai vender para um importador. Esse importador vai pulverizar o produto até esse produto chegar no consumidor final. Então, esse que é o ponto fundamental. Quando a gente fala em relação ao contexto atual, né, a gente está falando na globalização. E tem um ponto importante. Na rede de fornecedores, está todo mundo dentro do mesmo país? Não. A fábrica da Samsung, ela pode estar lá, por exemplo, na Coreia do Sul. O fornecedor de bateria pode estar na China. O fornecedor de LCD, ele pode estar na Índia. Agora, o fornecedor de sílica para a tela de LCD pode estar no Chile. O fornecedor dos componentes eletrônicos para bateria pode estar no Brasil. Né? Então, por isso que a gente fala em rede de fornecedores. Né? Essa rede, ela vai agrupar, vai angariar e vai trabalhar dentro dessas, de todos esses componentes. E a rede de clientes, ela pode estar necessariamente dentro de um país. Né? Por exemplo, quando eu estou falando aqui, ó, gente, dessa rede de fornecedor, dessa rede de clientes, pode ser a rede de clientes da Samsung no Brasil. Né? Que aqui tem um importador da Samsung e aqui está a loja de Balneário Camboriú que eu comprei o celular. Agora, por exemplo, aqui de cima, aqui é dos Estados Unidos, aqui é da França. Né? Então, cada ponto desse você distribui. Então, teve uma mudança, né, de fato, e é dessa forma que a gente enxerga hoje dentro do contexto histórico. Toda a relação que existe, então, de produção, ela está relacionada a uma rede de fornecedores e uma rede de clientes. Tá bom, pessoal? Esse método ele não é tão didático. Vocês vão perceber que durante o curso eu vou voltar àquele método anterior, né? Mas quando eu falar, por exemplo, desse método aqui, ó, quando eu falar dessa forma, tá? Vocês vão entender, vocês olham, vocês entenderam, muito bem. É isso que eu vou explicar durante as aulas. Mas o que vocês têm que enxergar por trás desse método é isso aqui. Tá bom, gente? Fica combinado para as próximas aulas, tá? E é por isso que é importante você assistir da aula 1, aula 2, 3, 4, 5, até a 10. Porque a aula 1 ela vai servir de base para todas as outras. Tá ok? Então, gente, só falta para vocês terem o conceito de logística pronto na cabeça de vocês. Falta só um detalhe, tá, gente? E para esse detalhe, eu fiz aqui uma representação gráfica que eu quero que vocês entendam. Aqui é o seguinte. É uma caixa, 5 setas. Tá? A primeira seta é o produto certo, que vocês estão vendo aqui. Né? O que é o tal do produto certo? Quando você vai numa loja e você vai comprar um determinado produto, você já escolheu ele. É aquele produto, é o produto que eu quero. Esse produto que você quer, ele vai ser usado para quê? Ele vai ser usado por você para alguma atividade, para alguma coisa. Né? Para alimentação, para decoração, né? Para vestuário e por aí vai. Se você comprou um produto com as características X, você tem que receber um produto com as características X. Então, por isso que a gente fala que logística é produto certo. É só produto certo? Não. É produto certo no quê? Na quantidade certa. Se você vai numa loja de material de construção e você pede 45 quilos de cimento, eles têm que te entregar 45 quilos de cimento. O cimento da marca tal, com as especificações tais. Então, você tem o produto certo e a quantidade certa. Mais um ponto, no tempo certo. Por exemplo, quando você está trabalhando e você tem que comprar alguma coisa para poder manter a tua produção ou para manter o teu estoque, o que você precisa? Você precisa comprar o produto e esse produto tem que chegar no tempo certo. Se ele chegar antes, vai ficar muito produto no estoque. Se ele chegar depois, pode gerar falta. E falta você sabe. Não tem produto à venda, você dá de bandeja essa venda para o teu cliente. Né? Desculpa, para o teu concorrente. Né? Então, produto certo, quantidade certa e tempo certo. Mais um ponto fundamental para vocês entenderem. Logística também é local certo. Se eu comprei o produto para a filial de Florianópolis, não adianta eu entregar na filial de Tubarão. Eu preciso que o produto seja entregue no local certo. Então você já tem 4 pontos fundamentais aqui. E o quinto e último, que eu quero que vocês entendam, que é esse aqui, que é um dos mais importantes.
O custo certo. Pessoal, eu estou falando em custo certo. Tem muita gente que fala em menor custo. Mentira. Porque o menor custo, ele não necessariamente é uma ordem. Por quê? Por exemplo, se eu estou mirando em custo baixo, eu vou estar sempre mirando em produtos baratos. Eu não estou mais falando em Ferrari, eu estou falando só em Fiat Uno. Então aqui, gente, quando eu falo em custo, é o custo certo para aquele produto. É R$1 milhão para Ferrari e R$40 mil para o Uno. Valores atuais. Tá? Com inflação, não sei quanto é que vai estar daqui a 2, 3, 4 anos. Mas é importante que vocês entendam, gente, que esses valores, eles vão estar de acordo com a qualidade do produto. Por que eu coloquei esses 5 pontos em cima dessa caixa? Por uma razão muito simples. Eu quero que vocês entendam que esses 5 pontos eles vão formar o que a gente chama de missão logística. Gente, a missão logística ela é formada por esses 5 pontos por uma razão muito simples. Tenta imaginar um desses pontos faltando. Vamos fazer um exercício mental aqui. Imagina que você foi lá na Casas Bahia. Eu estou fazendo propaganda para Casas Bahia. Dane-se. É mais fácil a Casas Bahia apoiar o meu curso e eu ganhar dinheiro com isso do que alguém tá assistindo a minha aula, comprar na Casas Bahia, a Casas Bahia ficar rico por minha causa. Deus me... Tomara Deus que um dia isso aconteça, não sei. Mas vamos imaginar o seguinte, você vai na Casas Bahia, você escolhe um armário. Um armário de 4 portas, de cor embuia. Pronto. Aquele armário, modelo tal. Beleza. Vamos imaginar uma coisa, você passa lá na Casas Bahia e você entrega o teu endereço. E você fala o seguinte, eu vou estar em casa das 8 da manhã às 10 da manhã. Eu tenho que sair às 10 porque eu trabalho. Muito bem. Vamos imaginar uma coisa. O motorista chegou na tua casa com o armário, da forma como você escolheu, na quantidade que você escolheu, nas peças, tudo que você escolheu, na hora que você combinou, na tua casa, e aí foi lá e entregou, deu tudo certo, beleza, não teve nada de problema. Isso, a missão logística foi completa. Maravilha. Agora imagina faltando um dos pontos. Chegou na tua casa, na quantidade certa, chegou na hora que você combinou, no custo certo, beleza? Só que na hora de entregar, em vez do armário na cor embuia, chegou um armário na cor marfim. Adiantou alguma coisa? Não. Eles vão ter que desfazer a missão logística, entregar o armário errado para entregar o certo. Aí sim refazer a missão logística. Chegou lá na tua casa, faltaram 2 portas do armário, veio na quantidade certa? Não. O que precisa? Para formalizar a missão logística, criar mecanismos para que chegue a ela, você vai precisar pegar o armário e levar de volta? Não. Você chama um técnico, bota dentro de um furgão, leva o técnico e monta as 2 portas depois. Aí cumpriu a missão logística. Você combinou das 8 da manhã às 10 da manhã de entregar esse imóvel na tua casa. O motorista teve um acidente no caminho, o motorista ficou parado no trânsito. Ele chegou na tua casa às 10h30, você precisa entrar às 10. Missão logística completa? Não. O que precisou? O motorista voltar para o centro de distribuição com o teu armário para fazer o quê? Para daí você combinar de novo, um outro dia, uma outra hora, para aí sim fazer a missão logística. 4º ponto, o local certo. Imagina que você dá o teu endereço, número 281. Aí o cara chega lá e fala, não, anotou o número 28 e esqueceu do 1. Aí o motorista vai entregar, chega na rua número 28, o número não existe. Aí o que acaba acontecendo? Para cumprir a missão, o motorista liga para tua casa ou liga para alguém do centro de distribuição e entra em contato contigo. Aí tu fala, não, o número tá errado, é 281. Bom. Aí completa a missão logística. E por fim, o custo certo. Pode parecer besteira, mas tem empresa, por exemplo, que vai entregar com frete terceirizado. Imagina que esse armário vai para tua casa e o frete é terceirizado e o vendedor lá da Casas Bahia não te avisa que o frete é terceirizado e você tem que pagar o frete. O que adiantou? Viu o produto certo, quantidade certa, tempo certo, local certo, e na hora o cara chega com um manifestozinho lá com conhecimento de carga, tá aqui, ó. Você tem que acertar o frete. Não, mas eu não tenho dinheiro. Então, paciência, bota a mercadoria de volta e leva embora. Então tem que ser avisado, por exemplo, esse adicional de frete, que a gente tem que estar ciente que ele vai deixar o valor separado. Beleza?
tá? Mas o grande ponto aqui, gente, é esse, tá? O custo certo também influencia em todo o processo. Tá ok, gente? Então, essa foi a aula. Vamos agora para o nosso lembre-se, né, só para reforçar o que a gente falou. Primeiro ponto, todas as atividades irão requerer algum tipo de gestão de suprimento, exceto quando você come uma fruta do pomar. Né? Se você vai lá, por exemplo, um pé de maçã, você come a fruta direto, né, você não precisou, né, de um processo logístico, né, por trás. Né? Então, por isso, né, que vai ter uma gestão de suprimento sempre. Né? Agora, se você come o produto in natura lá na plantação, você não vai precisar disso. Né? Mas agora, quando você precisa do produto processado, vai comprar o produto no mercado, você automaticamente contribuiu para alguma atividade logística. Né? Até mesmo o pomar que está lá foi usado defensivo agrícola, fertilizante, né? Precisou de algum controle de praga, né? Alguma atividade foi colocada ali, mesmo que mínima. As atividades militares foram preponderantes para o desenvolvimento da logística moderna. Esse ponto é fundamental. Lembrem-se, foi a partir dos anos 40 que você tem todo o desenvolvimento logístico na humanidade. Produtos armazenados não são destinados à venda, ok? Produtos estocados são destinados à venda. Gente, isso vai andar para o resto do curso com vocês. Guardem isso, tá bom? E por fim, absolutamente todas as atividades logísticas terão estoque, manutenção de estoque e gestão de pedidos. Perdão, corrijam. Ao invés de estoque, transporte. Tá bom, gente? Só um errinho aqui. Então, sempre vão ter transporte, manutenção de estoque e gestão de pedidos. Tá ok, gente? Então, essa foi a aula sobre introdução à logística. Na aula que vem a gente se encontra novamente. Valeu!